Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Papo inusitado, vinheta! Tudo bem, a gente está aqui em mais um Papo Inusitado, estamos aqui nesses podcasts pelo governo do estado, PROAC 40. A gente agradece muito essa ajuda para poder melhorar o nosso espaço. Estamos eu e a Vanessa Carlos aqui, Luiz Vitor. E também a gente está aqui hoje recebendo o Thiago Limeira, que é produtor de conteúdo da página Trocando Ideia na Quebrada, é um líder comunitário e está aí no corre com a gente aqui na Quebrada. E tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade. Primeira vez que eu estou do outro lado da câmera. Nervosismo baixa um pouco, mas vamos lá, falar sobre participação política. Estamos aprendendo também. Está aqui também o Isaac Faria. Ele é político, historiador, mediador de leituras. Esse cara, junto com alguns outros jovens líderes da Quebrada, eles conseguiram desapropriar um antigo clube de funcionários públicos e eles conseguiram transformar esse clube no Parque Náutico Guarapiranga. Muito bem-vindo, viu, Isaac? Obrigado. Olá, galera, todos aí que vão acompanhar, que estão acompanhando. É um prazer aqui estar nesse projeto aqui incrível para falar um pouco de participação política e cidadania. Que massa. E esse funcionários públicos é lá no final do Veracruz, né? É bem no extremo da Quebrada, assim. E a gente vê que nesses lugares, né? Eu sou educador, fui educador de um programa que eu gosto muito, que é o PIA, e por outras vivências, pelo Sonzano, pelo Museu do Estado, a gente foi em vários lugares, porque a gente é daqui também, então a gente gosta de conhecer a nossa quebrada. E mesmo a gente aqui que nasceu nos anos 80 e viveu essa quebrada aqui quando era tudo de barro, não tinha quase nada, a gente vê um pouco de mudança, mas a gente chega lá no fundão do Veracruz e vê que parece os anos 80, né? E a gente vê o quanto que as crianças tinham uma liberdade, das crianças parecia até uma vivência de antigamente, mais do sítio, mais coisa assim, mas ao mesmo tempo tinha quase um abandono, porque o pai tinha que vir trabalhar aqui pro centro, aqui a gente nem está no centro, mas bem para lá do centro, né? E a criança às vezes ficava o dia inteiro sozinha, se cuidando, e a gente olhava pelo lado da educação, mas você trabalha com essa coisa da política pública, da política da quebrada, né? Do fazer, como é que é, assim? Você pode falar um pouco pra gente? Com certeza. Então, quando você fala assim dessa questão da falta de infraestrutura, né? Dessa questão do atraso que os bairros periféricos, os extremos estão, eu concordo, porque eu acho que a cidade de São Paulo, e aí toda ela, até o centro da cidade, está parada no século XIX. Se você for olhar aí a outros países, outras cidades, a questão tecnológica, desenvolvimento, nós estamos parados. Então, se a cidade, o centro expandido, está no século XIX, quem dirá as periferias, os extremos. Mas o que eu gosto de falar é o que nós conseguimos construir dessa realidade, que eu acho que ainda na cidade de São Paulo ainda tem muita rua de barro, né, sem asfalto, mas que nesse período, que eu acho que é o período que você não foi mais lá por conta de outros trabalhos, esse tem de 5, 10 anos para trás, para cá, né, a gente tem conseguido conquistar bastante coisa no nosso território e melhorar. Como eu falei, mas estamos muito atrasados, está muito aquém de como deveria, mas estamos na luta. Não, essa parte acho que com certeza, mas a gente vai até hoje lá, quando eu quis dizer no sentido assim, que a gente sabe hoje em dia, aprendendo, tentando entender mais de política, tanto da política pública como a política do nosso dia a dia, que a quebrada tem que ser igual ao centro, né? E daí é o interesse, acho que, das empresas privadas, de tudo lá ser mais, lá ou aqui mesmo, porque a gente está no Capão Redondo e aqui também é assim. Tem alguma coisa que não tinha antigamente, quando eu era criancinha, mas a gente sabe que falta muito, né? Todo mundo deveria ter esse direito a todos os acessos, né? Eu vou te dar um exemplo do desenvolvimento que teve nesse território, pra você ter uma ideia. Eu sou conselheiro da saúde, do equipamento de saúde. Teve um momento lá no Veracruz que o posto de saúde era improvisado, parecia um labirinto. E aí na luta, a gente lutando, reivindicando, tinha uma fábrica que chamava Impel, que era um prédio abandonado. Do lado do céu? Do lado do céu. Do céu Guarapiranga. Do céu Vila do Sol. Ah, Vila do Sol, é verdade. Céu Vila do Sol. Eu trabalhei lá também. Então, aí tinha um prédio abandonado e aí nós começamos uma luta para fazer
uma UBS, a população, a comunidade, jovens, adultos, crianças participando dessa luta. E aí nós conseguimos que fizessem lá uma UBS, aí se tornou UBS integral. Depois da UBS, nós conseguimos fazer uma rede Hora Certa, que é um equipamento de pequenas cirurgias, precisa ir para o hospital. Depois nós conseguimos, no mesmo equipamento, um CO, Centro de Especialidades Odontológicas. E por fim, nós conseguimos uma UPA. Nós temos 4 equipamentos em um único lugar. Luta e fruto dessa luta da população. Aí eu pergunto para vocês, os entrevistadores, para você que está assistindo, em que lugar dessa cidade tem um equipamento desse? Que quando você ia, eu falei, a população era abandonada e não tinha. E hoje tem um equipamento de saúde que é referência na cidade. Com certeza a gente vê a mudança, assim, que a gente quer que seja igual o centro, no sentido de acesso às coisas, mas, sei lá, 10 anos atrás, às vezes as pistas ainda estavam zoadas, Sim. tinha coisa assim. Hoje nossos convidados, eles são bem jovens, né? Vocês são muito jovens, né? E eu queria entender, né, do Thiago agora, o que te motivou, né, a buscar essa liderança política? O que te motivou a questionar as coisas que estavam acontecendo de errado no teu bairro? Você teve essa referência aonde? O que é preciso para ser um líder comunitário, um líder local? Bom, meu projeto começou mais pelo fato da curiosidade e de não concordar com algumas coisas que eu via, né, no dia a dia. A gente deu início nos trabalhos com a ideia de falar só sobre empreendedorismo. Posso te cortar rapidinho? Pode. Quantos anos você tinha? Eu tinha 32. Falar só sobre empreendedorismo dentro da quebrada. Aí, em uma reunião com meu irmão, ele falou, vamos falar sobre tudo que acontece na quebrada. Aí foi a hora que veio o start, assim, falou, vamos fazer meio que um jornalismo, mas na contramão da mídia tradicional. Né? Que a mídia tradicional só mostra a periferia como só tragédia, criminalização, só desmerecem a quebrada. Então vamos fazer o contrário, vamos mostrar as coisas boas dentro da quebrada. E assim começou, né? E aí fui me envolvendo cada vez mais e hoje a gente eu atuo um pouco dentro dessa questão política pelo meu ponto de vista, pela minha ótica. Que é o que eu vejo de errado, hoje a gente está numa sociedade que todo mundo está conectado. Está todo mundo com celular, com rede social o tempo todo na mão. E o que é o mais comum da pessoa fazer? Quando vê alguma coisa errada? Reclama. Reclama para quem? Reclama pro vento, reclama dentro do ônibus, reclama dentro do seu carro. Reclama na página, Mas não reclama para quem resolve. Eu falei, vou usar a rede social como ferramenta para começar a incomodar quem de fato teria que fazer essas mudanças. Foi quando eu comecei a gravar e marcar subprefeito, vereadores que vão nas periferias em período de eleição, a angariar votos. Depois disso, esquece, os problemas estão lá e ninguém faz nada. Foi uma iniciativa minha e começou a dar resultado. E não sou político. Dá um exemplo de um resultado pra gente. Um resultado, vou pegar ali um exemplo besta. Na Avenida Elias Mas, no Capão Redondo, onde tinha 2 tampas, 2 bueiros sem tampa. Na calçada, passagem de pedestre, a calçada lá já é bem estreita. Com essas tampas abertas, não tinha mais calçada. E passa criança, passa idoso, todo mundo passa ali. Com certeza alguém caiu já ali, né? Exatamente. E um dia, normalmente eu passo ali de carro. Um dia eu fui no polo da faculdade andando, saí da minha casa e fui andando. Quando eu voltei, eu falei, vou gravar isso aqui. E alguém falou, não vai adiantar nada. E falou alto assim pra mim, né? Não vai adiantar nada você gravar isso daí. Mas assim, eu fiz o vídeo, gravei. Como foi o primeiro, eu não marquei ninguém. Né? Eu marquei alguns vereadores na legenda. Não marquei subprefeito, não marquei nada. Em 30 minutos esse vídeo chegou no subprefeito. O subprefeito me respondeu no privado. 2, 3 dias depois o problema foi solucionado. E aí eu falei, funciona. Vou começar a fazer mais. E deixa eu só te perguntar, quantos milhões de seguidores você tem para que as coisas começassem a acontecer? Diz pra gente. Milhões? Então estamos longe dos milhões, mas que nem eu estava conversando com o Isaac um pouco antes de começar aqui. O importante não é a quantidade, sim a qualidade dos seus seguidores. Hoje eu tenho 600 seguidores. E funciona. Funciona. Eu acho que isso é incrível
para nossa juventude, ou para qualquer um, né? Pra Até como nós. uma pessoa idosa, né, jovem, adulto, que esteja vontade de lutar por alguma coisa, ver como que pode funcionar, né? A gente tem que ir perseverando e para além do partido, para além disso, a gente tem que lidar com a pessoa que está no poder nesse momento e pedir a solução, né? Sim, é uma coisa interessante. Claro, a gente precisa de jovens como o Isaac aí, realmente inseridos dentro da política, Também. né, que fazem a diferença, mas se a gente, como cidadão, a gente não se posicionar, as coisas não acontecem. A gente tem que ter esse posicionamento. Se um Thiago conseguiu fazer, aos olhos de muita gente vai ser pouca coisa. Aos meus olhos foi gigante. Se cada um faz um pouquinho, a gente melhora a quebrada muito. Bem rápido ainda, né? Bem rápido. Ô Isaac, agora conta um pouquinho essa história do parque, como foi essa conquista, porque eu ouvi por cima aí que teve umas cenas espetaculares aí, Coisa né? de cinema, Cinematográficas e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho. Sim, com E certeza. quantos anos você tinha também, por favor? Eu achei interessante também sobre a idade. Eu vou me lembrar, eu era bem novo, eu devia ter 22, 21 anos na época, sou muito ruim em matemática. Agora, para falar do clube, dessa conquista, eu acho que para a gente conseguir conquistar isso, eu refleti primeiro e entendi a minha ação política, que eu acho que todos nós somos políticos. Meu companheiro aqui, Thiago, que é um prazer estar aqui do lado dele, todos nós somos políticos. Nós nascemos para a política. E é a política que transforma a vida das pessoas. Então o Thiago faz política todos os dias. E embora a gente fica decepcionado com o que acontece no Brasil e no mundo, e a gente quer desvincular. Então eu acho que quando eu me entendi político, aí eu falei assim, pô, eu quero ter direito a um parque. As pessoas têm direito a um parque. Nós somos filhos de trabalhadores e trabalhadoras e a gente tem que sair dos extremos para ir no Parque Ibirapuera ou no Parque Vila Lobos. Aí você faz a conta. Um pai de família, mãe de família que tem 3, 4 filhos, se for para pagar a passagem para ir todo final de semana no Ibirapuera, que é o mínimo para ter acesso ao lazer, à cultura, Fora o tempo para chegar sim, lá. quanto tinha gastando? Fora o tempo, vai sair de manhãzinha, aí toma um café em casa, aí Um lanchinho lá pra comer. um salgadinho lá custa R$15, um salgadinho no Ibirapuera. Então, falei, pô, a gente tem que ter aqui do lado um ambiente que o trabalhador, a trabalhadora possa fazer um churrasco, possa entrar na piscina, possa fazer um piquenique. Então eu me entendi político e falei, nós temos que lutar por isso. É como que eu fiz? Companheira e outro companheiro. Tomando bordão aí. Então como que eu fiz? Eu juntei os meus pares, começamos a conversar. Pô, a gente precisa chamar a atenção do prefeito. Posso te cortar rapidinho? À Um dos vontade. seus pares é o nosso produtor aqui, né? O André Luiz. Tá no make-off dos meus pares e que foi decisivo. E não mora na região, porque a gente às vezes tem que entender que a política transforma a vida das pessoas e às vezes um cara que nem o André, que mora no Capão Redondo, contribuiu para a luta lá no fundão do Emboi Mirim. Que ele podia ser, falar assim, não, isso não tem nada a ver comigo, para que eu vou lá ajudar essa molecada lá? Mas a visão de jovem é diferente. Então, eu, André e outros começamos a conversar e pensar e queríamos chamar a atenção do prefeito na época. E aí o André já tinha TV, que era a Rádio Doc, a gente ainda estava nesse processo de transformação. André, por favor, você mora perto do metrô? Você vê como que é a comodidade. Estamos lá no fundão, a gente já tinha internet, não tão rápido como hoje. Eu falei, André, pega a câmera, pega a agenda do prefeito, onde o prefeito for, você está mais perto do metrô, você entra dentro do metrô, você encontra o homem. Onde o homem for, você põe a câmera na frente da cara dele e fala, Haddad, você precisa ir lá no fundão do Emboi Mirim conversar com a juventude. O Haddad acho que teve época que sonhava com o André, por tanto que ele viu o André. De tanto que ele viu o André. Aí ele ficou injuriado. Pô, esse cara tá me cobrando pra me ir lá. Aí marcou uma reunião com a gente na prefeitura, que depois eu falei que não era essa. Aí ele fez uma audiência pública, a molecada começou a questionar o Thiago, muito próximo do que você está fazendo, todo mundo fala, o problema é esse aqui, o problema é esse aqui, o problema é esse aqui. Aí o prefeito, o problema eu sei, eu quero a solução, eu quero que vocês me falem o que vocês sonham, porque buraco, essas coisas eu já sei que tem. Aí a gente, pô, a Haddad fez a provocação, saímos de lá, falamos, agora a gente quer
um Centro Cultural da Juventude, que coincidiu da gente ter uma área consolidada, como o próprio Fernando Haddad disse, uma área consolidada de 350 mil metros quadrados, uma vista para a represa Guarapiranga, área preservada, e hoje está lá aberto para a população, um parque náutico Guarapiranga. Você que está assistindo, vai lá fazer um churrasquinho, nadar na piscina, entendeu? Foi quando isso. a gente era criança não era aberto para todo mundo, Não é. porque eu lembro de quando eu era criança desse parque. Eu vi os carros passando quando eu era criança, a gente saía na portaria ali, fazia um piquenique ali na calçada, e hoje está aberto. Eu lembro. E é um absurdo, né? Que teve gente que não gostou, porque agora a população está indo para lá. E o Parque Augusta, que a prefeitura comprou, custou 60 vezes mais. E lá custou 15, lá na Paulista custou 300 milhões. A gente vê como que o capitalismo também influi nas decisões das pessoas e eu acho que assim, a gente está na... Eu queria fazer uma pontuação desse negócio da política, né? Porque a gente, a pessoa, enfim, diferente dessa coisa do capitalismo, quando você fala política, você também não está se referindo só à política de quem está governando ou das pessoas ligadas. Está falando dessa política da gente ir aqui no vizinho e conversar e falar das coisas boas e ruins, né? Esse movimento, E isso, às vezes, as pessoas acham que não é política. Ela fala, não gosta de política. Pô, mas toda vez que você tenta movimentar qualquer coisa que tenha mais de uma pessoa, já é político. Sim, e a política enquanto ciência, na tua raiz, da gente estar aqui, ó, numa roda, e você ter uma opinião diferente da minha, da dela e do próprio Thiago, e a gente se respeitar. Isso é política. E você só se transforma fazendo política, sabe? Porque se alguém colocar aqui um bolo de chocolate aqui, nós vamos ter que fazer a política de divisão. Quem é que vai ficar com a parte maior, quem vai ficar com a parte menor, quem precisa mais, quem não pode comer açúcar, quem pode comer açúcar, sabe? Então, isso é política, o diálogo. Falta diálogo. Sim. E aí eu acho que o Thiago provoca o diálogo nos vídeos que ele está fazendo, porque as pessoas estão vendo lá a reivindicação dele, ele provoca um diálogo com a subprefeitura, porque também consegue, manda um direct para ele, pô, a gente não sabia que isso estava acontecendo, porque o prefeito, o subprefeito, não tem olhos para tudo. O prefeito não sabe a prioridade de onde eu moro, de onde você mora. Quem tem que falar a prioridade é você. Tiago, na sua página Trocando Ideia na Quebrada, né, no Instagram, você fez uma série, né, que entrevistou os políticos, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Bom, vamos lá. A gente criou uma série chamada Projeto Política. A gente queria muito ter contado com a presença de alguns candidatos na época, mas a gente não conseguiu. Para gravar com um só ou com dois, para mim não faria sentido, porque eu estaria levantando bandeira. Aí qual foi a ideia? Vamos trazer alguns convidados com conhecimento político para mostrar, explicar para a população qual a real função de cada cargo que estava vigente para aquela eleição, que era vereador e prefeito. Nesse a gente ainda trouxe uma explicação sobre as funções do subprefeito, trouxemos uma explicação sobre o projeto diretor, que foi muito discutido na época, porque todo mundo ouvia falar em projeto diretor, mas eu mesmo não sabia, não tinha a mínima ideia que era projeto diretor. Só corrigindo aqui, eu estava falando projeto diretor, é plano diretor, tá? E sobre a questão da conscientização do voto. Porque hoje a gente vê muito, todo mundo chega o período de eleição, vai lá, não sabe em quem vai votar, não sabe o que a pessoa faz, que o candidato faz ou deixa de fazer, simplesmente vai lá e vota. Joga o voto no lixo. Deixa eu só complementar. Você teve algum apoio financeiro para executar esse projeto? Não. Nada dentro do Trocando Ideia na Quebrada tem aporte financeiro de algum lugar, é tudo do meu bolso. Hoje a gente conta com alguns recursos que a base colaborativa trouxe pra gente, doou pra gente, que é um computador e uma câmera. A gente começou com o celular. Começamos fazendo com o celular. E a ideia também desse projeto, dessa série, foi trazer de uma forma simples, uma forma clara, né? Tanto é que eu conversei, direta, isso, né? Conversei com os convidados, falei, vamos fazer um vídeo curto, de 5 minutos ali, acabou passando para 7, mas numa linguagem de fácil entendimento e que não fique tão maçante. Porque se eu for colocar qualquer coisa referente à política, nos termos que as pessoas, os entendedores de política costumam colocar, e o tempo que eles costumam gastar, vai ficar maçante e ninguém vai assistir, ninguém vai se interessar. Então a gente conseguiu trazer essa proposta
vídeos curtos, de maneira clara e objetiva. Com pra uma linguagem que a população entenda, né? Exatamente. Que é importante, né? E assim, eu acho que isso vale para todo mundo. A gente saber exatamente o que o prefeito, o subprefeito, os vereadores, a Câmara Municipal, os outros espaços servem, é muito importante, né? Porque às vezes a nossa população tá tão sem saber como busca informação que não sabe nem o que é o CAPES, né? Assim, a gente tá fazendo uma entrevista uma época aqui com as pessoas da rua, CAPES ninguém falava assim, e só como exemplo de uma coisa pública que é o importante também é que a gente fala aí, a gente deu até a explicação do que é qual é a função do subprefeito, do vice-prefeito. Porque qual é a importância da gente trazer essa informação? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem a cultura de fui eleito para a prefeitura, daqui 2 anos sai para governador. Beijo fui, né? Sai para governador. Eu vou me lançar para governador, o vice vai assumir e a população, né? Quem foi o que aconteceu? Dessa vez não foi por o prefeito ter abandonado, né? Infelizmente aí o Bruno Covas veio a óbito e o Ricardo Nunes assumiu, né? Mas boa parte das vezes os eleitores não sabem quem é o vice. Não sabem nem quem é, não sabem nem o nome, muito menos tem referência sobre ele. Então a gente achou bem importante trazer essa informação também. E ele mandando uma parte bem importante, né? Você falou que você trabalha no Conselho de Saúde. Você pode explicar um pouquinho pra gente também como funciona essa coisa, essa parte da política? Porque realmente trazer Quem conhece o Veracruz, essa região, sabe o quanto é longe, mesmo a gente que está já no extremo. Então, assim, é muito importante, né? Um parque público, a gente tem um parque aqui que chama Santo Dias, mas que já é distante também, né? Ter as coisas próximas de onde a gente mora é importantíssimo. É muito legal, né? Ouvir essa luta aí. Eu sou conselheiro lá do equipamento, né, que hoje agora é um complexo, e com o intuito de decifrar aquilo que você e o Thiago estavam falando agora há pouco, que é a linguagem alienígena da política. Porque se faz política dentro do posto de saúde, mas as pessoas precisam entender o programa, o SUS, como que funciona. Então acho que essa linguagem alienígena que não acontece só lá na Câmara Municipal, na Assembleia, acontece nos espaços de poder espalhados no território. Então, sabendo dessa importância de decifrar isso e de dialogar, qual especialidade que a gente precisa aqui no posto de saúde, o que é o posto de saúde, sabe, o CAPES, essa infraestrutura, você tem que estar lá. Sim. Você tem que saber. Porque eu acho que uma crítica que eu faço, o Thiago tem feito a parte dele, eu e todos que estamos aqui, espero que você que assista comece a agir também. A gente tem uma militância digital. Tem uma militância digital. Um pessoal que desbrava, que entende tudo, que é juiz, que é padre, que é pastor, que é especialista em tudo. E aí a gente, eu falei, o trabalho de leitura, a gente que lê, gosta de procurar a formação, a gente está cheio de dúvida. E um monte de gente lá na internet cheio de certezas. E aí, contribui também para essa linguagem alienígena, esse monte de coisa jogada na internet de qualquer jeito, e a população, infelizmente, continua não entendendo, porque é um turbilhão de coisas, mas nada organizado. E aí, o meu papel enquanto conselheiro é decifrar esse emaranhado de coisas que tem, essa desinformação que tem, sobretudo na pandemia, vocês viram o que aconteceu aí, que eu acho que tem que explicar o óbvio, sabe? O pessoal vacinou a vida toda e aí surge um movimento anti-vacina, sabe? Como vai virar jacaré, vai virar né? jacaré, que vai ter chip, que isso é uma linguagem fácil, que as pessoas entenderam, não é uma linguagem... O pessoal entendeu, vou virar jacaré, vai ter e tal, mas como que você desconstrói isso? Com credibilidade, com trabalho. Uma linguagem que o povo entende, O povo né? entende. Isso Uma é linguagem uma mais coisa acima, fácil. né? Quando o povo vê que você está ali, que você entende do que está falando, que você participa. Pô, gente, eu sei quantos médicos... Você pergunta, que eu falando, essa militância digital, já entrando nessa seara, você pergunta aí pro pessoal que milita nas redes sociais, pergunta se ele sabe quantos médicos tem no posto dele. Pergunta se ele sabe que tem mulheres na periferia que só vão passar no ginecologista depois de 20 e poucos anos de idade, porque nunca teve especialista lá na unidade. Que é melhor militância feminista do que essa? Sim. De lutar para que as pessoas tenham acesso à saúde. A todos os direitos, A todos né? os direitos. Sim. E que a saúde é primordial, porque quando você fica doente, quem é que vai levar no posto de saúde? É tua avó ou a tua mãe.
Na maioria das vezes. Sim. Que procura o posto de saúde, que vai levar a criança no posto de saúde. Então, como que você milita que você não sabe como que está lá o posto de saúde? E que isso é super importante, mas qual que é o debate que a política provoca na rede social ou na mídia? Ah, a gente está falando de fome, o pessoal precisando pagar o aluguel, e a discussão é totalmente contrária, é diferente. Uma discussão simbólica, uma discussão super importante que deve ser feita, mas com responsabilidade, uma discussão mais, sabe, tem que ter mais tempo. E é o que você falou, né? Porque assim, ficar militando na internet é fácil, vir carregar uma caixa de cesta básica que seja nas costas mesmo, sem estar na frente da câmera, pra entregar pra alguém que a gente nunca vê, né? Saber como tá o hospital e lá e né? A gente que fica aqui na ponta, seja pela educação, pelas parcerias, até por curiosidade. Falando de hospital, você ficou sabendo que no período da pandemia, todos os prontos-socorros foram fechados. Dos hospitais e os prontos-socorros da região metropolitana foram fechados. Agora, na pandemia, o povo deixou de ficar doente? Não. O povo deixou de ficar doente? De precisar de um atendimento de emergência? Não. E fizemos uma luta para que fossem reabertos os prontos-socorros dos hospitais. No começo da pandemia eu não fui pro hospital, mas eu um pouco pra frente a gente ficou sabendo dessas coisas de separar alguns pronto-socorros só pra Covid e outros, mas eu assumo que por medo a gente nem eu passava perto. O hospital do Emboimirim, Grajaú, Pedreira, Itapecerica da Serra, todos os prontos-socorros foram fechados. Aí o atendimento era feito nas UPAs, né? E as UPAs, da maioria das vezes aqui na cidade, algumas improvisadas. Então estava atendendo 20 mil, 30 mil pessoas, sabe? Então é um negócio absurdo. Aí eu acho assim, eu vou estar preocupado com todo esse contexto, em abrir os prontos-socorros, em ver como está a situação que está lá, ou vou estar preocupada com a lacração que tal artista fez e que a discussão política é essa, sabe? Pô, eu vivo a realidade das pessoas. Política real, Quer né? dizer, Real política. eu vivo as pessoas que saem lá do Veracruz para ir para o centro expandido, que demoram 2 horas e meia, 3 horas, porque o metrô ainda não chegou no A Jardim gente Ângela. convivia com essas crianças, É uma por isso que eu promessa. comecei abrindo das crianças, porque a Sim. gente vê a criança que não é. E esse era o pai bom, porque era o pai e a mãe que estavam preocupados com o futuro do filho, então os dois iam para trabalhar, o mais velho ficava olhando, e às vezes saía às 6 horas da manhã, 5 e chegava às 10 horas da noite. Isso foi a realidade do povo trabalhador, né? De sair Da nossa infância pra era- cuidar do filho dos patrões e o povo... Mas A gente se olhava, meus dois irmãos, era isso também. Ainda é. Eu queria perguntar para vocês, né? Porque eu vejo muita garra, né? Quando vocês falam, muita luta, né? E eu queria entender, né? Vocês ainda moram nos bairros de vocês, né? Vocês veem as dificuldades dos bairros de vocês. Eu queria entender se tem mais jovens como vocês, como é que está a juventude? Vocês sentem que a juventude está mais engajada politicamente hoje do que era há 10 anos atrás, quando você iniciou aí a sua trajetória política, há 5 anos, quando você iniciou a sua? Você percebe que a galera tá querendo se envolver mais? De quando eu comecei pra cá, hoje eu enxergo que tem bastante jovens aí tentando iniciar, interagir um pouco mais sobre política, só que o grande caso é o medo. Medo de dar as caras e provocar alguém que não deve. Marielle, né? Não seria esse, acho que não devia parar esse medo, né? Mas infelizmente dentro da sociedade que a gente vive, foi o medo que foi instaurado e a grande referência é o caso da Marielle, né? Que foi uma pessoa que estava ali lutando contra o sistema e o sistema lutou contra ela, né? Hoje em dia eu escuto muito: Thiago, por que você não entra pra política? E o discurso pronto que eu tinha sempre foi esse, do caso Marielle. Eu falei, eu não quero ser mais uma Marielle, né? Mas que a gente estava conversando mais cedo, Van, falei, eu acredito que pra gente começar a ver mudanças, infelizmente, vai precisar ter outras Marielles no meio do caminho. Porque conforme a gente começar a se movimentar, começa um aqui, um ali, outro lá, daqui a pouco esse pessoal começa a se juntar. Aí vai começar a incomodar. Que um só pro sistema é muito fácil. Só tem um fazendo bagunça, só tem um fazendo barulho. Isso aí é fácil pra gente. Se a população se juntar, se unir forças, ninguém para a população.
e aí sim a gente começa a fazer uma diferença. Mas isso não é esse medo que vai me parar. Espero que esse medo não pare centenas de outros jovens aí que acreditam num futuro melhor para a periferia. E vamos fazendo essa parte, vamos juntos fazendo a nossa parte, que daqui a pouco a gente consegue os objetivos. Então, quando você fala do meu lugar, né, eu penso na frase que eu já citei em outrora sobre o Frei Beto, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. E aí você precisa entender o seu lugar, onde você está e como você vai transformar. E aí eu acho que de todos os riscos, os conflitos que tem, eu acredito nas pequenas revoluções. Eu acho que não dá para pensar a cidade ou o estado ou o Brasil de uma forma geral sem pensar a minha rua, sem pensar a praça da minha casa. E aí, quando você fala do jovem, o que esse jovem pensa, o que esse jovem quer, por que eles não estão participando ou estão participando, eu faço um pouco a reflexão do que é o Brasil, o que é a cidade de São Paulo, né? Porque acho que a maioria, os pais saem, vão trabalhar, e aí muitas vezes sem perspectiva ou sem expectativa. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar no coração desses jovens, na cabeça desses jovens, que a nossa disputa é essa, é disputar corações e mentes, é colocar esperança. E para mim a esperança está no livro. Eu acho que você tem que ter um processo de formação. E aí por isso que eu faço um projeto de leitura, a gente lê 12 livros por ano com eles, num país tão desigual, num país que não lê, num país que o livro é um dos mais caros do mundo, a média, e que tem um ministro que sumiu agora, o ministro da Economia, que queria taxar os livros. Num país que já não lê, iriam taxar os livros. Que já é caríssimo. Que já é caríssimo. Então eu acho que para a juventude participar, ela precisa de formação. Ela precisa sair um pouco das redes sociais, da mídia, usar isso quando for necessário, mas ter esse processo de formação, de ler junto, de discutir junto, de entender o outro. Aí a partir daí a gente consegue se organizar e aí ele perceber e falar assim, olha, eu posso. Porque eu despertei de uma forma, o Vitor de outra, você de outra, Vanessa. E acho que a gente tem que despertar outras pessoas. Sim. Mas esse despertar é esse processo de formação. O que você acredita? Porque todo mundo quer estar bem, a gente quer fazer um trabalho social, a gente às vezes está fazendo uma política pública que é o Estado que deveria fazer, mas a gente precisa comer, a gente precisa pagar a conta, a gente tem responsabilidades em casa. Então como que a gente passa para esse jovem que é possível? Como eu falei para você no making off, nós conseguimos com esse projeto de leitura que um jovem fosse para o consulado e lesse com o cônsul da Alemanha e ganhasse R$800 mensais. Ia lá 2 vezes, debatia, vai 2 vezes por mês, eu tinha umas 3 reuniões online, mas ganhava R$800. E Vitor, você sabe que para o nosso jovem da periferia, o primeiro emprego é um emprego no McDonald's, é um emprego para entregar, de entregador, de pizza, né? é o subemprego. Já vai fazer ele segurar o conhecimento dele, não vamos Sim. ampliar o conhecimento das nossas... Que esse primeiro emprego é honesto, é a batalha nossa do dia a dia, mas que nós temos que ampliar. Agora você imagina, um dia eu fui na escola falar com alguns alunos, aí eu falei, uma turma tinha uns 300, nós conseguimos pagar para alguém ler. Isso é absurdo no Brasil. Isso ninguém fez. Nem o Estado fez uma política pública dessa. Esse projeto de leitura dele é muito bacana, porque hoje, se você for pegar aí, vou pegar da minha época de escola, a infância, adolescência, o que as pessoas, não estou generalizando, tá? Mas o que as pessoas liam eram aqueles livros mandatários da escola. Dom Casmurro, Quincas Borbas, eram esses livros. Eu leio muito pouco, falo de verdade, leio muito pouco. Eu acho que os livros que de fato eu li, que eu finalizei, né, foram esses da escola. Se tivesse um projeto desse lá atrás, incrível. Gente, só um comentário, eu adoro Dom Casmurro. Machado de Assis, eu acho ele incrível. Só um comentário. Mas a leitura tem que ser para todos, né? Para quem gosta de romance e para quem gosta de ciência. E deveria estar acessível. Os nossos pais deviam ter tempo para ler para as crianças, para já criar. Agora, para a maioria dos jovens, o Vanessa, eu também gosto de Dom Casmurro também,
que é extraordinário, mas quando você fala de Machado, ele acha que você vai dar uma machadada nele. E aí o projeto de leitura, quando eu trago um livro, eu trouxe o livro do Ferrez, do Capão Pecado. Eu vou falar que bom que tem o Binho e o Sérgio Vaz, do Ferrez, né? Aí trouxemos o livro do Racionais MC, que inclusive agora está sendo solicitado para entrar na Universidade Federal, que eu esqueci o nome agora. E aí, acho que é aqui de São Paulo também. Também, que legal, tem uma no Rio também. E aí, uma coisa que vocês vão lembrar agora, quando você lê, você está sempre lendo alguém aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas você acha que o autor morreu. E no clube de leitura, a gente traz um autor que está vivo. O pessoal acha que tá todo mundo que eu li está morto. E não está vivo. Agora imagina a molecada ler o livro e debater com o autor desse livro. Quão gigante que não é. E isso lá na escola, lá no Santa Cruz, no Dante Alighieri, nas escolas da classe da elite, isso é comum. A molecada está fazendo contação de história, um dia eu participei, a mulher perguntou quem foi para Paris, quem foi para Alemanha, e a criançada tudo aqui, levantando a mão. E eu tinha só ido na Praia Grande com meu amigo André, que me levou. Então, pra você ver o horizonte que a leitura abre na cabeça das pessoas, essa possibilidade de ir numa livraria, de conhecer uma biblioteca, numa flip, que a gente já teve. E às vezes tem a pessoa da quebrada falando os versos também na quebrada. Nós levamos junto com o André lá em Parelheiros, num cemitério, numa biblioteca, dentro do cemitério. Galera, pô, aí tem o salão do terror, tem isso, tem aquele monte de coisa. Aí molecada. Porque a biblioteca, você tem que entender, não é aquele lugar morto, parado, que você não pode nada. Lá tinha morto também lá na biblioteca. No caso do lado era um cemitério. Mas tinha uma outra simbologia, sabe? Deixa eu fazer alguma coisa aqui que se pode ficar no making off, mas a gente trampou com foi entrevistar uma nutricionista, e eu não lembro se a gente conseguiu falar, mas a gente falou de fome. Aí eu não sei se deu tempo, mas a gente tem fome além da comida. A gente tem fome de livro, a gente tem fome de sair com os amigos, a gente tem fome de namorar, e isso tem que ser acesso de todo mundo, né? Fome de conhecer Paris, né? Essa fome é verdadeira, né? E o quanto que isso modifica, o quanto que essa conversa mexe com a gente fica muito feliz, né, de começar esse papo inusitado e falar de tanta coisa rica. Pessoal, vou pegar aqui um gancho aqui, ele falou um pouco da questão da leitura. Não é de hoje, né, a questão dos slams. Os slams vêm aí cada vez mais trazendo escritores e escritoras incríveis. Uma potência, né? Uma potência gigante. Que nem teve, não vou lembrar o nome agora, lá do Grajaú. Ela ganhou o Slam Brasil e ela teve a oportunidade de ir para Paris. A gente falou em Paris? Ela ia para Paris. A Kimani. Kimani. Ela vai apresentar um festival aqui, que vai rolar, eu acho que esse final de semana, não lembro qual. Isso que é legal, né? A gente colar aqui na Cooperifa, no Sarau e encontrar essas pessoas que são escritores do mundo, né? Aí você pega aí, Tawane Teodoro, a GG Campos, elas fazem um projeto voltado para crianças, para ensinar crianças a escrever poesia. E isso já estimula a leitura também. Acho isso incrível, gigante, entre outros tantos artistas dentro da periferia aí, escritores talentosíssimos. E acima de tudo, acho que estimula a sermos protagonistas, né, de nossas histórias, né, assim como vocês estão aí sendo protagonistas aí nesse mundo da política, que é o nosso mundo, né, de política. Eu só tenho a agradecer, né, vocês. Queria que vocês deixassem aí as redes sociais, porque é importante que a gente viu que acontece, o movimento acontece com 600 seguidores, mas vamos potencializar essa página que tem muita coisa bacana, né, que traz pra gente, né? Então, falem nas suas redes, falem pra gente seguir, né? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, para fazer esse bate-papo. A mensagem que eu quero deixar aqui, além de deixar minhas redes sociais, é essa de cidadania, de você dar atenção para a tua rua, dar atenção para o seu posto de saúde, para a pracinha que tem na tua casa, se apegar. O que é público é de todo mundo, é para todo mundo cuidar. E o brasileiro tem que começar a ter esse hábito. E aí vai lá no Instagram, no Facebook, Isaac Souza Faria, e acompanha o trabalho, o que a gente puder fazer, o que eu puder fazer para fortalecer a luta de onde você mora, aquilo que você acredita, eu vou estar à disposição. Beleza.
A gente está na rede como Trocando Ideia na Quebrada, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Tá? E acompanha lá os nossos trabalhos. A gente está meio parado agora, mas a gente está retomando. E a mensagem que eu deixo, a frase que eu sempre uso, até ia vir com a camiseta, só que eu não achei, que é: a quebrada é potência. Tá? Eu sempre usei em todas as gravações, e ainda perguntava para a pessoa, deixava uma pergunta para a pessoa: o que é potência para você? Eu sempre perguntei isso. Então faço essa pergunta para vocês: o que é potência para você? O quão potência você acha que você pode ser? É isso, obrigado. A gente acaba aqui com duas palavras maravilhosas. O que é potência pra gente? Se cada um fizer um pouquinho, a gente resolvia tudo, né? Se a gente souber o que é cidadania. Porque cidadania é uma palavra maravilhosa. Quem não sabe, procura saber. Que fala sobre tudo isso, sobre como que a gente se pensa no todo. Me perdi aqui, mas é isso. Eu acredito que hoje todo mundo sai aqui desse episódio com vontade de mudar o mundo, sabe? Vocês são inspiração pra gente, muito obrigada. E é isso, gente. Tá bom? Valeu!